Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 3 versículos para nossa reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, os versículos 22, 23 e 24. Assim está escrito, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo trazendo aqui uma orientação necessária para a vida daqueles que, alcançados pelo evangelho da salvação, que foi proclamado pelo apóstolo àquelas pessoas que se converteram, conforme está aqui no capítulo 1 de Efésios, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Então, eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e foram convertidos a Deus. E o resultado é que a salvação, ela opera uma transformação total, profunda, de dentro para fora, na vida da pessoa que, ao ouvir o evangelho, crer nele, arrepende-se da vida que está vivendo, separado de Deus, e então aceita o que o evangelho propõe. O evangelho propõe libertação, transformação, vida com Deus. Quando acontece este encontro entre o pecador e o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, e quando ele ouve a palavra do evangelho da salvação, a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, o Espírito Santo age de maneira profunda, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Havendo este convencimento, isto vai gerar na vida da pessoa o arrependimento. Arrependimento da vida que ele está vivendo, do estado em que ele vive e a posição em que ele está. Vivendo longe, separado de Deus, escravizado pelo pecado, sentenciado para uma condenação, uma separação eterna de Deus. A única solução para resolver esta situação da humanidade encontra-se no Salvador, que é Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador. Então, quando a palavra da verdade é pregada, o evangelho da salvação é anunciado e o Espírito Santo trabalha na nossa vida, isso nos leva a um confronto da vida em que vivemos com aquela que nos é proposta pelo evangelho. E se recebemos a iluminação do Espírito Santo para o convencimento com relação ao pecado, nós vamos crer na proposta do evangelho e vamos romper com aquela vida de pecado que até então estávamos vivendo e para nós aquilo era natural. Não conhecíamos outra coisa, não sabíamos de outra coisa. Então a vida era aquilo que a gente vivia. No entanto, quando soou a palavra da verdade, o evangelho da salvação, as coisas começaram a ser colocadas diante de nós como elas evidentemente são. E a única maneira de nós sabermos que estamos separados de Deus, em pecado, em rebeldia contra Deus, só é possível nós sabermos disso se houver a palavra da verdade, o evangelho da salvação
sendo pregado, porque nele vai trazer esta revelação de Deus, da condição em que nós estamos longe do Senhor. Não encontramos em nenhum outro lugar. Por isso, a necessidade de se pregar frequentemente o Evangelho. Só através da pregação do Evangelho é que o poder de Deus vai manifestar-se trazendo salvação. Foi por esta razão que Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando a palavra da verdade é pregada, o próprio apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele disse o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não existe outra coisa que possa gerar fé em nós, a não ser a declaração, a pregação, a proclamação, o anúncio do Evangelho da salvação, Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe, irmão Moisés Rodrigues. Por isso que Jesus ordenou que se pregasse o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é que vai abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, e vai mostrar qual é realmente a nossa radiografia como pecador distante de Deus. E vai mostrar qual é o caminho para que a nossa vida seja transformada e não vivamos mais daquela maneira como o Evangelho nos descobriu. Por isso, quando Paulo escreve aqui aos Efésios, ele diz o seguinte, que quanto ao trato passado, quer dizer, a vida antes de Cristo, era uma vida que para mim, para você, para nós, era uma vida natural, mas que diante de Deus era uma vida pecaminosa, que ofendia a santidade de Deus. Então agora, chegando à salvação através de Jesus Cristo, não podemos mais viver como vivíamos antes, porque uma mudança se operou na nossa vida. E esta mudança é radical. Ela não aceita mistura. Não é preciso deixar o velho e ir aos poucos acomodando o novo. Não. Aqui a palavra diz que o trato passado, que está ligado ao velho homem, na linguagem bíblica, este velho homem é o homem no seu estado de pecado, separado de Deus. Então, quanto a esse trato passado, nós precisamos nos despojar do velho homem. Despojar é desvestir, é desapegar, não ficar preso a este trato passado que está ligado ao velho homem, e este velho homem no qual nós estamos vivendo, ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Ele é alimentado pelo engano, pela mentira, por tudo aquilo que é próprio do pecado. Por isso que a nossa mente estava fechada para Cristo. E a palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento da humanidade para que neles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus. Então nós observamos que precisamos então estar atento para que possamos ser despertados através do Evangelho. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, observamos aqui o Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, o adversário, o Deus desse século, o diabo, ele procura cegar o entendimento das pessoas para que elas não cheguem a
compreensão da vida que elas estão vivendo, separados de Deus, e qual será a consequência que eles haverão de receber se morrerem no estado em que estão. Deus abençoe Joel Ferraz. Deus abençoe irmã Georgina. Então, nós observamos aqui, quando Paulo disse que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, já falamos que este velho homem é o homem do pecado, é o homem no pecado, é o homem separado de Deus. É chamado o homem velho. E ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o que fazer? Uma vez que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o Espírito Santo nos convenceu, gerou fé em nossa vida, a fé nos levou a analisar e examinar a nossa condição, e nós então nos arrependemos da vida em que estávamos vivendo para crermos na vida que nos é proposta pelo Evangelho. Vida eterna, vida cristã, vida salva, vida liberta, vida abundante, vida frutífera, vida satisfatória diante da presença de Deus. Então, quando nós encontramos isto na palavra de Deus, nós não podemos concordar em que uma pessoa, seja ele homem ou mulher, diga a nós que se converteu, que agora serve a Jesus, mas que a sua prática ainda está identificando-o como velho homem. Não é possível. Uma vez que teve o encontro com Cristo, este encontro marca a nossa vida e muda-a para sempre. E a partir deste encontro pela salvação através de Jesus, haverá na nossa vida o antes e o depois. Antes de Cristo, eu era assim, fazia assim, pensava assim, agia assim. Depois de Cristo, já não penso como pensava, já não ajo como agia, já não vivo como vivia. Por quê? Porque agora em Cristo nós vivemos uma novidade de vida. Por quê? O velho homem, com os seus feitos, morreu. O homem do pecado, através de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. E o novo homem surge na nossa vida. Então nós observamos aqui, despojar do velho homem, mas não ficar aleatório. Tem que desapegar de um, abrir mão daquilo que já não mais nos serve depois do encontro com Cristo e agora nos colocar diante da presença do Senhor Jesus e viver de acordo com o que lhe é agradável. Então, o que é que diz a Escritura? Quando Paulo, escrevendo segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o velho homem do pecado morreu. Ele está subjugado. Ele não pode tomar a dianteira da nossa vida. O nosso coração, que era dominado pelo pecado, pela iniquidade, agora quem habita no interior do nosso coração é Jesus. E quando ele está entronizado no nosso coração, as nossas ações, atitudes, comportamentos e relacionamentos não pode de maneira nenhuma nos identificar com o velho homem. Porque se tudo se fez novo, a nossa prática tem que ser nova. O pensamento é diferente, o comportamento é diferente, os relacionamentos é diferente, as ações que praticamos são diferentes. Tudo em nós vai identificar que nós agora estamos ligados a Cristo Jesus pela salvação. Salvação que custou um alto preço. O apóstolo Pedro escreveu dizendo, não foi com ouro, não foi com prata, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado,
que se ofereceu a Deus e tem o poder de purificar as nossas consciências das obras mortas, renovar o nosso coração e habitar dentro dele. Então Jesus agora é o morador do nosso coração. Ele disse que viria para morar em nós. Então, a partir do momento em que cremos e o confessamos como Senhor e Salvador da nossa alma, nós então passamos a ser habitados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele então é quem vai dirigir, coordenar, orientar a nossa vida de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Então, despojando-se do velho homem que se corrompe, no versículo 24 diz, e vos revistais do novo homem. Então, é como a pessoa está com uma roupa suja, manchada, maculada, uma roupa que o torna indigno, e ele não pode simplesmente tirar aquela roupa e colocar uma outra. Por quê? Porque o corpo é o mesmo. Então ele precisa primeiro passar por uma purificação, por um banho, por uma limpeza. E depois, então, que o corpo for limpo, ele vai revestir-se da nova vestimenta. Vestidos, nós somos vestidos com vestes de salvação. E quem nos veste, essas vestes de salvação, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o nosso interior precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, no capítulo 1, os versículos, parece-me que de 18, ou 16 a 18, deixa-me observar para não citar de maneira errada. Está escrito assim, versículo 18, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Uma transformação, uma purificação, uma mudança. Isto é o que Jesus faz na nossa vida. Então, quando somos purificados por Jesus, agora então podemos nos revestir deste novo homem que é criado em nós. Que, segundo Deus, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, aquele homem velho que era marcado pela injustiça, pela impureza, pela corrupção, pela imoralidade, pela maldade, pela violência, pelo ódio, por todas estas coisas ruins que são próprias e geram do pecado que domina na vida da pessoa, agora em Cristo há uma nova fonte, uma fonte de vida. E nesta fonte nós somos revestidos e somos criados em verdadeira justiça e santidade. E agora não vamos mais nos deixar levar pelas concupiscências do engano, não vamos nos deixar levar pelo espírito da mentira, não vamos deixar nos levar pela prática continuada do pecado, não vamos dar espaço ao diabo para cirandar com a nossa vida e não vamos também usar os nossos lábios para proferir palavras ferinas, perigosas e palavras torpes, desagradáveis, contaminadas, corrompidas. Agora, revestindo-se do novo homem, nós vamos viver na prática da verdade, nós vamos viver longe do engano, vamos viver desfrutando a paz com Deus, tendo o domínio próprio para não se deixar levar por situações que se apresentam diante de nós, e a nossa boca agora será uma fonte de vida. Por quê? Porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Ora, se Cristo está habitando no meu coração,
Se eu agora, em Cristo, tenho prazer na palavra de Deus e me alimento com ela, ela fica também no meu coração. Então eu vou falar daquilo que está dominando o meu coração. Se por vezes observar que as palavras de alguém que se diz um cristão, um irmão nosso, as palavras, o comportamento, as ações dele não condizem com quem foi transformado, significa que ele está enganando-se a si mesmo. Pensando que é uma coisa, quando na verdade é outra. Por isso que a palavra de Deus diz, é para despojar, desfazer, desprezar, abandonar, não continuar mais na prática anterior e se revestir do novo homem e buscar a orientação de Deus, o caminho por onde vamos. E observe que nós não precisamos criar um caminho para andar na presença de Cristo. É só andar no caminho que ele preparou. Quando Paulo, aqui mesmo em Efésios, escrevendo lá no capítulo 2, ele diz o seguinte, versículos 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque, veja agora, uma vez salvo em Cristo, pela graça, por meio da fé, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, observa aqui, a partir do momento em que desfrutamos da salvação, já tem obras preparadas por Deus para nós andarmos e praticarmos segundo a vontade do Senhor. Escuta, agora que você é salvo, o que você vai escolher fazer? Não tem que escolher. O Senhor já escolheu para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem um plano para mim, tem um plano para você, para cada um de nós. É só nós entendermos que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou. Ele não vai preparar, ele já preparou. Agora compete a mim e a você saber o que é que Deus preparou para cada um de nós. Eu não posso observar a sua vida com Deus e procurar imitá-lo e fazer tudo o que você faz. Porque o tratamento de Deus para cada um de nós é pessoal, é individual. Deus não nos trata de baciada ou em série, tudo igual. Não, com cada um de nós, Deus tem um trato fino. E nós precisamos entender, porque se nós começarmos a fazer o que o outro faz, nós estamos invalidando a nossa identidade em Cristo e estamos mostrando a identidade de um outro, o que não é correto. Eu tenho que ser o que sou, na presença de Deus. E igual a mim, não existe ninguém. Igual a você, não existe ninguém. Agora, os pontos básicos, eles são centrados na palavra de Deus. Eles devem nos identificar. Mas existem muitas coisas que são pessoais de cada um no seu relacionamento com Deus. Pastor Joel está aqui dizendo, uma fonte não pode jorrar de dois tipos de água, amarga e doce. É a mesma coisa. A pessoa está num ambiente de culto, ele está cantando, ele está glorificando, ele está adorando a Deus, e saiu do ambiente de culto, ele vai para um outro ambiente, e ali ele mente, ele engana, ele trapaceia, ele conta piada, ele vive uma vida desregrada. Não é possível. Não é possível. Deus não aceita a mistura. As coisas com Deus é sim, sim e não, não. Se formos levados a ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, se o Espírito Santo nos convenceu e nós cremos no evangelho e nos arrependemos, deve haver sim uma transformação na nossa vida. Do contrário, nós não fomos transformados e não podemos garantir a certeza de salvação com uma vida contrária ao padrão da palavra de Deus. Então aqui está bem claro que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, mas
que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E este novo homem, ao passo que o velho homem se corrompe a cada dia, o novo homem se renova a cada dia. É o que Paulo deixou escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, os versículos 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nós somos renovados, porque o novo homem em Deus, agora, salvo, cristão, liberto, ele é renovado diariamente. Por quê? Para não envelhecer. Porque o homem envelhecido é no pecado, porque cada dia a mais que ele vive é um dia a menos que ele tem para viver, porque ele está descendo a curva da morte, porque o corpo corrompido vai terminar na morte. Mas a salvação no corpo, no novo homem, que é o novo homem, é ligado ao homem espiritual, no espírito que estava morto. O Senhor reviveu por ocasião da salvação e agora ele se renova dia a dia. Cada dia ele está se renovando porque ele tem adiante de si uma eternidade para viver. Então ele vai se renovando a cada dia. Cada dia que passa ele está mais novo, mais renovado, mais ágil. Diferente do velho homem, que cada dia estava mais pesaroso, mais lento, com mais dificuldade, com mais situações difíceis. Agora o novo homem não. O novo homem, ele salta, ele pula, ele glorifica a Deus, porque este novo homem não é pular literalmente. Eu estou dizendo aqui no espírito, no seu regozijo com Deus, sua vida com Deus. Porque pular fisicamente não quer dizer nada. Deus abençoe, pastor Edinaldo Alves. Então, observamos aqui essas duas situações que elas devem ser experiências da nossa vida. Despojar-se do velho homem, que é o homem do pecado, o homem dominado por Satanás, e revestir-nos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, e que agora é governado e dirigido pelo Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Então somos salvos em Cristo. Ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em cada um de nós. Então vivamos esta realidade, este novo homem. Isto é muito interessante para a nossa vida. Pastor Joel deixou aqui: aquele que já ressuscitou com Cristo, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está. Ele busca e ele pensa, não mais nas coisas da terra. Coisas da terra é própria do velho homem. Coisas do céu é própria do novo homem. Então, quando estamos buscando coisas da terra, perdemos a visão das coisas do céu. Quando estamos vivendo aqui, sabendo que em Cristo, aqui, nós somos peregrinos e forasteiros, mas com relação ao céu, nós somos concidadão dos santos e da família de Deus, o nosso propósito, a nossa prioridade é para as coisas do céu. Por isso está escrito lá em Colossenses, capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque nós agora estamos em Cristo e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por quê? Porque já estáis mortos, mortos para o pecado, mortos para o mundo, mortos para a carne, mortos para tudo o que antes era o prazer da nossa vida. E agora morremos para o pecado e vivemos para Deus. Então, viver esta vida com Deus é viver o novo homem, o homem redimido, liberto, transformado. Que o Senhor nos ajude, que possa haver na nossa vida essa diferença entre o antes e o depois. E se observarmos a alguém
dizendo-se que está salvo, está liberto, mas a prática, a palavra, o comportamento o identifica com o velho homem, então precisamos alertá-lo em amor, para que ele busque uma experiência significativa em Cristo, porque o que a vida está demonstrando não é o que as palavras estão pronunciando. Então não é falar, é viver. Agora, o que falamos deve condizer com aquilo que vivemos. Mas o primordial é viver, porque quando vivemos esta realidade, significa que a transformação se operou na nossa vida. Deus abençoe, pastor Daniel Lima. Então, aqui está, despojar-se do velho homem, revestir-se do novo homem. Eu e você somos uma testemunha viva do Senhor Jesus. E nós não podemos testemunhar de Jesus vivendo de maneira contrária ao que ele espera de nós. Nós temos que viver agora em novidade de vida. Viver o novo homem. Deixar que o velho homem ele fique sepultado e que o novo homem se demonstre na nossa vida. As nossas palavras, que antes eram perigosas, agora devem ser palavras mansas, para edificação, de conselho, de orientação. A nossa prática, que era ruim, ela agora deve ser uma prática melhor, porque nós estamos agora centrados em Cristo. Então, o cristão é aquele que vive Cristo. E para viver Cristo, é preciso abandonar o velho homem e revestir-se do novo homem. Deus abençoe a irmã Esther Simões. Então, é muito necessário nós passarmos por esta experiência. Por isso, existe antes e depois. O que ocorre muitas das vezes é que algumas pessoas, quando vêm a Cristo e dão sinal de aceitação a Cristo, são salvos, estão ali para servir ao Senhor e passam a dar o testemunho deles. O que não condiz com o que diz a palavra de Deus é porque estas pessoas, às vezes, eles são titulados como ex isso, ex aquilo outro. E as pessoas dizem, hoje vai estar aqui o ex tal, o ex aquilo outro. E por aí vai. E a pessoa vem para dar o testemunho dele. Só que o testemunho dele, ele regride do momento de Cristo para trás. E ele vai falar, vai contar todas aquelas coisas ruins e pecaminosas que ele fazia em vida. E às vezes faz até demonstração. Testemunho sadio não é este. Testemunho sadio é, eu servi ao mundo, vocês conhecem, sabem que é o mundo, todos vocês tiveram experiência com a vida de pecado, mas Jesus me libertou. E a partir do dia que Jesus me libertou, aconteceu isto, mais aquilo outro, e tudo que aconteceu na minha vida depois de Cristo é o que deve focar o meu testemunho. Porque o meu testemunho é dizer o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez em mim, e o que Jesus vai fazer através de mim. E para isso eu preciso estar aqui, despojado do velho homem e revestido do novo. Esse negócio de ficar vivendo o nosso passado antes de Cristo, não. Se os nossos pecados, na linguagem bíblica, diz que Deus, ao nos perdoar, jogou-os no mar do esquecimento para não se lembrar mais, como é que nós vamos ficar trazendo à lembrança uma coisa que na cruz, no encontro com Jesus, já foi resolvida? Morreu. O que você faz com o defunto? Você enterra. E dali 2 dias você vai lá desenterrá-lo? Não, por quê? Está cheirando mal. Morreu. O velho homem morreu. Eu e você somos agora um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Então falemos, testemunhemos a partir do momento do encontro com Cristo aos dias em que estamos vivendo. Aí vai ter muitas bênçãos, muita vitória, muita edificação,
muito regozijo e muitas vidas serão alcançadas pelo Senhor. Mas despojemo-nos do velho homem e revistamo-nos do novo homem e vivamos à luz da palavra de Deus. Que isto possa fazer-nos refletir e pensar sobre as nossas atitudes, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, as nossas palavras, como é que elas estão sendo, a quem elas estão nos identificando. E que o Senhor nos ajude, que possamos avaliar se alguma coisa estiver fora de lugar, há tempo ainda de nós retornarmos à presença do Senhor e suplicar dele a sua ajuda. Com certeza, ele vai nos ajudar a melhorar a nossa vida e os nossos caminhos. Grave isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos